Aleluia. Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade e este privilégio que Ele me concede de tamanha responsabilidade de se expressar através da sua palavra para você, meu amado ouvinte, que se encontra aqui nesta noite. Sem perca de tempo, tendo em vista que existem outros irmãos, eu creio que o Espírito de Deus quer usar também. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 48. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Glória a Deus. Pode se assentar, meus amados irmãos e irmãos, que puderem, podem tomar seus assentos. Meu querido e amado ouvinte, que se encontra nesta praça, nesta noite, esta passagem bíblica relata a respeito de uma situação que ocorreu na vida dos discípulos, daqueles que estavam em fase de aprendizado para com o seu mestre, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia nos mostra, no contexto deste verso, que os discípulos estavam juntamente com Jesus ali diante de uma multidão. E de repente Jesus pede para que os seus discípulos subam num barco e passem para outra margem. A Bíblia diz que os discípulos, acatando aquilo que Jesus tinha pedido, eles sobem neste barco e começam a velejar em alto mar. Mas de repente o vento se levanta contra aquele barco em que os discípulos estavam, outrora obstinados a chegarem do outro lado da margem. E a Bíblia vai dizer que os discípulos começaram a remar, mas o vento era-lhes contrário. E diante deste texto, eu posso ver que nossas vidas não é muito diferente. Talvez você que esteja aqui nesta praça, por alguns momentos já esteve com Jesus. Por algum momento já ouviu a palavra de Deus, já ouviu um louvor. Por algum momento até já orou diante de situações adversas, no qual você reconheceu que somente Deus para lhe ajudar. Assim aconteceu com esses discípulos, pois por algum momento eles estiveram com Jesus, mas a acatar a um pedido de Jesus, eles não pensaram duas vezes em subir naquele barco e seguir em direção àquele lugar. Muitas vezes acontece justamente conosco isto. Muitas vezes nós achamos que aquilo que é bom aos nossos olhos, aquilo que o nosso coração está obstinado a alcançar, aquilo em que nós colocamos como propósito e metas em nossas vidas, muitas vezes essas coisas em que nós colocamos diante de nós
faz com que nós venhamos esquecer o principal. E esses discípulos cometeram este erro em que muitas vezes nós cometemos. A Bíblia diz que eles subiram num barco e não se importaram sequer em perguntar se Jesus estaria com eles naquele barco. Talvez assim esteja a sua vida. Talvez a sua vida esteja desta mesma maneira. Por algum momento em sua vida você abandonou, você buscou, você se importou em saber se Jesus estaria com você. Mas quando você esteve em alto mar, você viu que aqueles que estavam pertinho de você não poderia resolver aquela situação. Então você percebeu que Jesus, aquele no qual você em algum momento da sua vida você esteve com ele perto de você, ele já não estava mais. Não porque Jesus foi para distante de você, mas você resolveu navegar pela vida se distanciando cada vez mais da presença dele. E aqueles discípulos cometeram um grande erro em sequer perguntar se Jesus estava com eles. Talvez a sua vida esteja dessa mesma forma. E não é muito difícil saber se Jesus está com você. Basta nós olharmos para os seus frutos, pois Jesus vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. É interessante notar que aqueles discípulos, quando eles se viram num momento difícil de suas vidas, eles vieram se lembrar que Jesus estava em terra. Talvez assim esteja acontecendo justamente com você. Talvez a situação em que você está se encontrando neste momento, você esteja justamente lembrando de Jesus. Uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero dizer para você que mesmo quando aqueles discípulos esqueceram de Jesus, mesmo quando os discípulos não se importaram em perguntar se Jesus subiria com eles no barco, mesmo que quando os discípulos sequer disseram e bateram o pé dizendo: Jesus, nós não vamos subir neste barco se tu não fores conosco. Eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus, que a graça de Jesus, que o amor do Senhor para com a vida deles, quando eles se encontraram num momento tão difícil, pontos a eles naufragarem, que quando eles lembraram de Jesus, a Bíblia vai falar que aquele Jesus, ele andou sobre as águas e foi em direção aos discípulos para socorrê-los. Eu quero dizer para você, mesmo que você tenha esquecido de Jesus, Jesus não esqueceu de você. Ele está vendo a situação em que você se encontra. Ele está vendo a tua estrutura e ele sabe que tu não tem mais recursos. Ele sabe que a tua experiência de vida não pode lhe tirar do lugar em que você se encontra. E Jesus, sabendo disso, ele nos enviou nesta noite para dizer para você que ele tem a solução para mudar a tua vida nesta noite. A Bíblia vai dizer que aqueles discípulos que outrora estavam com Jesus não o reconheceram quando ele vinha se aproximando, andando sobre as águas. Talvez, da mesma forma esteja acontecendo em sua vida, você não tem mais reconhecido Jesus. Mas isso é normal, porque você está distante dele. Os discípulos não reconheceram Jesus porque eles estavam distanciados de Jesus.
Mas eu quero dizer uma verdade para você: que as circunstâncias contrárias, que a distância que aquelas pessoas, que aqueles discípulos já estavam de Jesus, que aqueles ventos que assopravam contra aquele barco, que o medo, que a solidão daqueles homens, que o desespero, corroboraram, contribuíram para que Jesus mais uma vez viesse sobre as águas e se revelasse para eles. Olha o que Jesus disse para os discípulos: não temas, sou eu. Jesus precisou mais uma vez se revelar para aqueles discípulos. E diante desta revelação de Jesus, eu vejo que existem três formas de Jesus se revelar para todo homem. A primeira forma é a forma natural, que se encontra em Salmos, capítulo 19, verso 1, que diz da seguinte forma: e os céus anunciam a sua glória, e o firmamento proclamam a obra de suas mãos. Para você saber que Jesus, Ele tem uma obra em sua vida, basta você acordar todas as manhãs e contemplar o sol, a chuva, e contemplar a natureza. E isto é o meio em que Deus nos mostra a sua revelação, para que todo ser humano venha saber que nós temos um Criador. Não pense que todas essas coisas foram obra do acaso ou Big Bang, não, porque a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A segunda revelação se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, em que o próprio Jesus vai dizer que a segunda forma de Jesus se revelar a nós, Ele diz: examinai as Escrituras, pois vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Você quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia e Ele vai se revelar para você, assim como se revelou para nós. E a terceira forma de Jesus se revelar para todo homem, basta você olhar aqui para nós. Existem homens e mulheres aqui que viviam em sua promiscuidade, viviam de formas desordenadas, em práticas pecaminosas, talvez de até vícios. Mas quando nós reconhecemos e ouvimos a voz de Jesus: ei, não temas, sou eu. Quando nós vemos que Jesus se revelou para nós, não pensamos duas vezes em nos entregar e deixar que Jesus entrasse em nosso barco, ou seja, entrasse em nossas vidas e nos transformasse. A Bíblia vai dizer que quando Jesus veio andando sobre as águas, em que Jesus entrou naquele barco, imediatamente aquele vento cessou. Talvez dessas dificuldades que você está passando hoje, talvez essa rejeição que você está sofrendo hoje, talvez você esteja à beira de um divórcio, talvez o seu filho esteja na droga, a sua filha esteja de uma forma em que você não a reconheça mais, o seu marido esteja na bebedice, talvez a sua vida, a sua família esteja destruída. Eu quero dizer para você que esse vento, ele já vai cessar no dia que você abrir a porta do seu coração e Jesus entrar em sua vida, assim como esses discípulos permitiram que Jesus subisse naquele barco. Você quer que esse vento cesse na sua vida? Você quer que tenha mudança em sua vida? Os discípulos, eles aceitaram a Jesus. E você, o que você vai fazer? Vai continuar remando contra o vento? Porque quando o homem, quando o ser humano, ele rema contra o vento, nós conhecemos um ditado que
que quando alguém rema contra a correnteza, ele não sai do lugar. E esses discípulos foram inteligentes. Você é inteligente também, que eu sei. A Bíblia diz que aqueles discípulos remavam, mas o vento era ali contrário. Sabe o que é que a Bíblia quer dizer? Que aqueles homens, discípulos, eles tinham o objetivo de chegar do outro lado. Que aqueles homens já estavam unindo forças para conseguir vencer aquele vento. Que aqueles homens, eles tinham um propósito. Que aqueles homens tinham um plano estabelecido, um projeto diante deles. Mas o vento era-lhes contrário. Ou seja, eles remavam e se cansavam, eles lutavam e se fadigavam, e à medida que o tempo ia passando, creio eu, que eles iam se entristecendo, eles iam perdendo a esperança, eles iam muitas vezes murmurando e querendo desistir, e querendo parar, porque quanto mais eles remavam, do lugar eles não saíam, e aquilo ia lhe entristecendo, afligindo o seu coração. Talvez assim esteja a sua vida também. Porque existe um vento contrário contra a sua vida. Mas eu louvo a Deus, porque um dia eu estive assim também. Mas um dia, quando eu ouvi a voz de Jesus, eu aceitei Jesus entrar no meu barco e o vento cessou. E os meus objetivos e os propósitos traçados por mim, e aquilo que muitas vezes me entristecia, e um lugar que muitas vezes eu tentava chegar e que eu não conseguia, e aquela tristeza que assolava a minha alma, e aquele vazio que me afligia todas as noites, que me tirava o sono, todos eles foram vencidos, não porque o irmão Ronaldo é forte, não, mas porque um dia eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e aquele que tem todo o poder de transformar, de levantar, de edificar, de salvar, de restaurar, de fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. Jesus Cristo de Nazaré, que na força do seu poder, ele fez com que o irmão Ronaldo, hoje que está diante de você, apregoando este evangelho, anunciando esta palavra e dizendo: ei, tem jeito para você sim, mas para isso, abra a porta do seu coração, porque este vento vai cessar, porque Jesus é maior do que ele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.